Você já parou para pensar no que realmente havia no Brasil antes de 1500? A escola nos ensinou que nossa história começa com a chegada dos portugueses. Mas e se eu te disser que isso é apenas metade da verdade? Imagine um território habitado por milhões de pessoas, cidades complexas escondidas em plena Amazônia e civilizações que criaram uma das maiores obras da humanidade sem precisar de pedra ou metal. Você nunca vai acreditar no que os maiores arqueólogos e historiadores do mundo estão descobrindo sobre o Brasil antes da chegada dos europeus. Enquanto você aprendeu que aqui havia apenas selvas inexploradas e povos isolados, a realidade é muito mais surpreendente. Estamos falando de civilizações que dominaram técnicas de manejo ambiental, criaram cidades interligadas por estradas, desenvolveram agricultura avançada e até moldaram a floresta tropical que conhecemos hoje. Sim, a Amazônia não é apenas natureza intocada. Ela é, em grande parte, um monumento construído pela ação humana. E aqui vai o alerta. Se você continuar acreditando apenas na versão simplificada contada nos livros escolares, vai perder a chance de conhecer uma das histórias mais grandiosas de toda a humanidade. A verdadeira história do Brasil, antes de 1500, está emergindo agora, e cada descoberta é mais chocante do que a anterior. Fique comigo até o fim deste vídeo, e prepare-se para ver o Brasil como você nunca viu. Quando os portugueses desembarcaram em 1500, não descobriram um território vazio, mas sim uma terra já vibrante e cheia de vida. Estima-se que apenas na região amazônica viviam cerca de 10 milhões de pessoas, número que rivalizava ou até superava a população de vários países europeus da época. Povos originários ocupavam cada canto deste território, com línguas, culturas e sistemas de organização próprios. A ideia de um Brasil selvagem foi uma narrativa criada pelos colonizadores para justificar a ocupação, mas os fatos apontam para outra realidade. Aqui já floresciam civilizações complexas. Relatos históricos reforçam essa visão. Em 1542, o Frei Gaspar de Carvajal descreveu aldeias tão extensas que chegavam a se estender por quilômetros às margens do rio Amazonas. Ele escreveu que havia tantos habitantes que, se uma agulha caísse do céu, provavelmente acertaria a cabeça de alguém antes de tocar o chão. Hoje, sabemos que essa não era uma hipérbole. As descobertas arqueológicas confirmam que imensas populações viviam em cidades planejadas, com bairros, praças e sistemas de estradas interligando diferentes comunidades. A arqueologia também mostra que a vida desses povos não se resumia à sobrevivência básica. Eles criaram técnicas de manejo do solo que resultaram na chamada Terra Preta de Índio, um solo fértil que até hoje surpreende cientistas pela sua produtividade. Com isso, podiam cultivar alimentos em grande escala, mantendo comunidades numerosas e saudáveis. E aqui está um detalhe chocante. Registros ósseos revelam que, em muitos aspectos, a saúde dos indígenas amazônicos era melhor do que a dos europeus do mesmo período. Esses fatos derrubam o mito da terra sem gente. O Brasil antes de 1500 era o lar de civilizações engenhosas, capazes de transformar e moldar o ambiente em seu favor sem destruí-lo. Muito antes da palavra sustentabilidade existir, esses povos já a praticavam em sua essência, criando sociedades abundantes em plena floresta. A história do Brasil antes de 1500 não pode ser contada sem entender a jornada que trouxe os primeiros humanos ao continente. Muito antes de portugueses e espanhóis cruzarem os oceanos, populações já haviam se estabelecido na América. A teoria mais aceita é a da Beríngia, uma ponte de terra que unia a Sibéria ao Alasca durante a última era do gelo, quando o nível dos oceanos estava mais baixo. Por volta de 15 mil anos atrás, grupos humanos cruzaram essa passagem e se espalharam pelo continente em ondas migratórias sucessivas. Do Alasca ao sul do Chile, em apenas 2 milênios, diferentes povos ocuparam praticamente toda a extensão das Américas. Essa migração originou uma diversidade impressionante de culturas, idiomas e modos de vida. Entre as civilizações mais conhecidas, como maias, astecas e incas, surgiram cidades grandiosas, pirâmides monumentais e impérios que marcaram para sempre a história. Mas os avanços não ficaram restritos às regiões mais famosas. Enquanto na América Central e nos Andes floresciam sociedades de pedra e metal, na Amazônia, o desenvolvimento seguiu um caminho singular. Povos indígenas criaram métodos próprios de agricultura, arquitetura em terra, manejo da floresta e redes de assentamentos conectados. Por muito tempo, a arqueologia ignorou essas realizações porque não havia ruínas de pedra como nas civilizações mais conhecidas.
Mas o fato é que os povos da Amazônia foram tão engenhosos quanto qualquer outra grande civilização do mundo antigo. Ao entender essa jornada, percebemos que o Brasil já estava inserido em um contexto global de expansão humana muito antes de 1500. A floresta amazônica, longe de ser um vazio verde, foi palco de inovação e adaptação que garantiu a sobrevivência de milhões de pessoas por milênios. Quando os primeiros europeus navegaram pelo rio Amazonas no século XVI, ficaram impressionados com o que viram. O frei espanhol Gaspar de Carvajal, em sua famosa expedição de 1542, descreveu aldeias que se estendiam por quilômetros, com bairros, portos e milhares de habitantes. Ele relatou ainda a presença de mulheres guerreiras, que chamou de Amazonas, em referência à mitologia grega. Um detalhe que acabou dando nome ao maior rio do mundo. Embora o elemento mítico tenha sido usado para impressionar leitores europeus, a parte mais importante de seu relato não era a invenção. A Amazônia estava densamente povoada. Carvajal descreveu que, em certos trechos, havia tantas embarcações indígenas que os espanhóis se sentiam cercados. Aldeias inteiras possuíam sistemas de ancoradouros, estradas internas e organização política complexa. Séculos depois, muitos naturalistas europeus desacreditaram esses relatos. Ao explorarem a floresta nos séculos XVIII e XIX, encontraram uma Amazônia aparentemente vazia, coberta por mata fechada, e concluíram que Carvajal havia exagerado. O que não perceberam é que entre a chegada dos europeus e esse período, epidemias de sarampo, varíola e gripe devastaram milhões de indígenas, despovoando aldeias inteiras. A floresta rapidamente encobriu os espaços antes ocupados, criando a falsa impressão de uma natureza intocada. Hoje as evidências arqueológicas confirmam que Carvajal estava certo. Aldeias gigantes, sistemas hidráulicos e estradas foram revelados por novas tecnologias, mostrando que a Amazônia do século XVI era um verdadeiro mosaico de cidades e sociedades prósperas. Por que ainda hoje persiste a ideia de que a Amazônia sempre foi um território vazio? A resposta está na combinação entre doenças trazidas pelos europeus, guerras coloniais e a própria narrativa imposta pela coroa portuguesa. Ao longo dos séculos, a devastação indígena foi tão intensa que a paisagem humana da floresta mudou radicalmente. No século XVI, relatos falavam de cidades inteiras às margens dos rios. Já no XIX, cientistas europeus descreveram apenas pequenas aldeias dispersas. Esse contraste gerou a teoria da floresta intocada, que influenciou a visão ocidental durante muito tempo. Mas a arqueologia moderna tem desfeito esse equívoco. Hoje sabemos que a floresta foi, na verdade, moldada pela ação humana, e que a ausência de ruínas visíveis não significa ausência de civilizações. A comparação entre essas duas Amazônias, uma densamente habitada no passado e outra aparentemente deserta séculos depois, nos ajuda a compreender o impacto profundo da colonização. O choque epidemiológico e militar dizimou sociedades inteiras, apagando de forma quase instantânea centenas de anos de avanços tecnológicos e culturais. Ainda assim, a memória dessas civilizações não desapareceu completamente. Povos indígenas que resistiram preservaram costumes, técnicas de cultivo e conhecimentos ancestrais que permanecem vivos até hoje. O Brasil vazio nunca existiu. Existiu sim um Brasil repleto de vida, cuja riqueza cultural foi deliberadamente invisibilizada. A Amazônia sempre foi um terreno fértil para o imaginário europeu. Desde o século XVI, histórias sobre cidades feitas de ouro, como o lendário El Dorado, atiçaram a cobiça de exploradores. Relatos de guerreiros e riquezas inestimáveis se misturaram a superstições, criando um ambiente em que a fantasia parecia tão real quanto a floresta em si. Figuras como Lope de Aguirre, o espanhol que se autoproclamou príncipe do Peru e do Chile, ilustram como a obsessão por riquezas levou expedições inteiras ao desastre. Com o tempo, a busca por cidades perdidas ganhou um tom mais científico. No início do século XX, o explorador inglês Percy Fawcett, considerado uma inspiração para o personagem Indiana Jones, desapareceu na floresta em busca da mítica cidade de Z. O episódio reforçou a ideia de que a Amazônia escondia segredos grandiosos, mas ao mesmo tempo perpetuou a visão de que somente povos estrangeiros, fenícios, gregos ou até extraterrestres, poderiam ter construído cidades ali. Esses mitos, apesar de fantasiosos, tiveram um papel importante. Mantiveram viva a noção de que havia algo extraordinário oculto sob a densa floresta.
Mas a verdade é que não precisamos de alienígenas ou de reinos dourados para explicar a grandiosidade da Amazônia. A própria ciência moderna tem revelado que o que os exploradores chamavam de lenda era, em muitos casos, reflexo de civilizações reais, criadas por povos indígenas extremamente avançados. Durante muito tempo, encontrar vestígios dessas civilizações parecia impossível. A floresta densa, o clima úmido e a rápida regeneração da vegetação apagaram quase todos os sinais de ocupação. Mas a persistência dos arqueólogos trouxe resultados. O uso de ferramentas como o Google Earth e, mais recentemente, o LIDAR, uma tecnologia a laser que mapeia o solo em 3D mesmo sob a copa das árvores, revolucionou as pesquisas. Essas tecnologias revelaram um cenário impressionante. Geóglifos geométricos gigantes no Acre e Rondônia, plataformas de terra na Bolívia, cidades ligadas por estradas no Equador e complexos urbanos comparáveis em tamanho às pirâmides do Egito. Tudo isso estava invisível sob a floresta, mas agora emerge como prova incontestável de sociedades avançadas. Essas descobertas derrubam a visão da Amazônia como um inferno verde, inabitável. Mostram que milhões de pessoas não apenas viveram ali, mas também transformaram a floresta em um espaço habitável, produtivo e próspero. Cada geóglifo, cada estrada e cada vestígio de urbanismo indígena revelam que a Amazônia foi palco de uma história grandiosa que só agora estamos começando a compreender. Entre as descobertas mais fascinantes estão os tesos da ilha de Marajó, no Pará. Esses montes artificiais de terra, alguns com mais de 10 metros de altura, foram construídos por povos marajoaras há séculos. Os tesos tinham múltiplas funções. Serviam como moradias, centros cerimoniais e até plataformas funerárias. Mas o mais impressionante é que estavam integrados a sistemas hidráulicos complexos, com canais e lagos artificiais usados para controlar enchentes e criar peixes e tartarugas. A cerâmica marajoara, famosa por sua beleza e sofisticação, revela ainda mais sobre essa cultura. Urnas funerárias ricamente decoradas e vasos com figuras humanas estilizadas mostram um povo com forte identidade artística e religiosa. E mais, a engenharia dos marajoaras permitiu que comunidades inteiras prosperassem em uma região sujeita a intensas variações climáticas. Essas evidências transformam a ilha de Marajó em um verdadeiro centro de inovação pré-colonial. O que parecia apenas floresta e várzea se revela como palco de uma das mais avançadas sociedades indígenas da América do Sul. Outro exemplo notável vem do Alto Xingu, onde povos indígenas criaram redes de aldeias circulares interligadas por estradas retas e planejadas. Cada aldeia tinha uma praça central usada para rituais e decisões comunitárias, cercada por casas coletivas e pela chamada Casa dos Homens, centro político e espiritual da comunidade. Esses assentamentos não eram isolados. Estradas conectavam diferentes aldeias, formando sistemas viários que lembram cidades modernas. Algumas eram fortificadas com paliçadas e valas, e muitas dispunham de pomares, hortas e sistemas de descarte orgânico que produziam solos férteis como a terra preta. Em seu auge, comunidades como Curricugu chegaram a abrigar até 50.000 pessoas, sustentadas por agricultura diversificada e abundante. Enquanto cidades europeias da Idade Média lutavam contra a fome e epidemias, os povos do Xingu exibiam níveis de saúde e nutrição surpreendentes. A vida comunitária, o comércio entre aldeias e a organização política demonstram um nível de sofisticação raramente reconhecido nos manuais escolares. Um dos aspectos mais revolucionários das descobertas recentes é a percepção de que a Amazônia, tal como conhecemos hoje, é em grande parte resultado da ação humana. O solo fértil da Terra Preta, os pomares de espécies domesticadas e a hiperdominância de árvores como o açaí, o cacau e a castanha do Pará são fruto de séculos de manejo indígena. Esses povos não apenas viveram na floresta, eles a transformaram em uma agrofloresta monumental. Árvores foram plantadas e manejadas de forma a criar abundância de frutos, medicamentos e recursos. O resultado foi uma floresta que crescia em parceria com seus habitantes, não em oposição a eles. A ideia de que a Amazônia é um monumento vivo, comparável às pirâmides ou muralhas erguidas em outras partes do mundo, revoluciona a forma como entendemos a história. Ela não é um acidente natural intocado, mas o legado de civilizações que souberam moldar o ambiente com sabedoria. Se a história oficial do Brasil ainda insiste em começar em 1500, é porque a narrativa europeia se impôs sobre a memória indígena.
Mas o legado desses povos está por toda parte, na agricultura, no vocabulário, na culinária e até nos remédios populares usados até hoje. O manejo sustentável da floresta, a domesticação de plantas e a criação de comunidades integradas ao meio ambiente são contribuições que permanecem vivas. A grande lição é que a história do Brasil não começa com a chegada de Cabral, mas com milhões de pessoas que já habitavam, cultivavam e transformavam essa terra. Eles são os verdadeiros fundadores do país. Ao reconhecer esse passado, não apenas corrigimos um erro histórico, mas também aprendemos um caminho possível para o futuro. Sociedades em harmonia com o meio ambiente, prósperas sem destruir o que as sustenta. O Brasil, antes de 1500, era grandioso, diverso e profundamente humano. E essa é a história que finalmente começa a ser contada. E agora que você conhece essa parte esquecida da nossa história, fica claro que o Brasil é muito mais do que o que nos ensinaram na escola. Povos originários criaram cidades, moldaram a floresta e deixaram um legado que continua vivo até hoje. Se você achou essas descobertas tão fascinantes quanto eu, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para continuar acompanhando as próximas revelações do Curiosidade Insana. Nos cards finais, você vai encontrar outros vídeos igualmente surpreendentes para mergulhar ainda mais fundo nos maiores mistérios da humanidade. Até a próxima curiosidade!